Oi, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, sou a Carol, enfermeira neonatologista da Nana Neném. Atuo em São Paulo e Vale do Paraíba com consultas de amamentação, orientações de cuidados com bebê, cursos de gestante. E nessa edição do ao vivo, que eu já perdi um pouco a conta de qual é a edição, não sei se é a sexta, se é a sétima, a gente vai falar de um tema que tá um pouco na moda, né? A gente vai falar sobre esterogestação. Esse palavrão, esterogestação, nada mais é do que o primeiro trimestre de vida do bebê, né? Então, os primeiros 3 meses depois do parto, que é o primeiro trimestre de vida do bebê, a gente tem uma teoria que foi criada por um antropólogo inglês e muito divulgada por um pediatra americano que tá aí na mídia. Ele se chama Harvey Karp. É um pediatra americano que divulga muito a teoria da esterogestação. O que quer dizer essa teoria? Quer dizer que a gravidez ela não termina no parto. Que a gravidez ela não dura 9 meses, mas sim que ela dura 12 meses. Então, seriam os 9 meses do bebê em desenvolvimento dentro do útero da mãe e depois os primeiros 3 meses no ambiente extrauterino depois do parto. E aí, né, a gente encarar esses 3 primeiros meses do bebê. Nossa, a Aline já tem uma pergunta. Nem começamos a falar e a Aline já tem uma pergunta. Aline, obrigada por estar conectada. A Aline está perguntando se o sling ajuda. A gente vai explicar um pouquinho o que é a teoria da esterogestação. E aí sim eu vou dar algumas dicas sobre como a gente ajuda o bebê nessa adaptação ao ambiente extrauterino. Mas sim, sling ajuda. Se você precisar desconectar por algum motivo, sim, sling ajuda. Mas depois volta para assistir o vídeo inteiro, tá? Então, voltando a falar, a esterogestação é uma teoria que foi criada por um antropólogo inglês e depois muito divulgada por um pediatra americano, e hoje está muito na moda. A gente vem falando muito sobre esterogestação e talvez você que está aí do outro lado não conheça com esse nome esquisito de esterogestação, mas a gente vai falar sobre o que é e sobre o que fazer, né? Quais são as nossas práticas para ajudar na adaptação do bebê para o ambiente extraútero, e com certeza você vai saber do que a gente está falando. Então, a teoria nada mais é, voltando um pouquinho, do que dizer que a gravidez não dura só os 9 meses enquanto o bebê está dentro da barriga. Né? Os idealistas dessa teoria dizem que a gravidez dura 9 meses dentro do útero e 3 meses fora do útero. Então, a gravidez teria uma duração total de 12 meses. Isso quer dizer que os 3 primeiros meses do bebê fora do útero, ele ainda está em desenvolvimento, ele ainda está se adaptando. Com o objetivo da gente permitir uma transição lenta do ambiente intrauterino para o extrauterino, que são 2 ambientes tão diferentes, tá? E aí a gente conversa sobre ações e sobre práticas para recriar ao máximo as sensações que o bebê tinha dentro da barriga, enquanto ele ainda estava no útero, tudo para dar mais conforto e confiança para ele, nesse mundo totalmente estranho que é o mundo aqui fora, que é um mundo que ele não está acostumado. Então, quando o bebê nasce, o bebê não enxerga, o bebê não fala, o bebê não escuta, o bebê não anda, o bebê não senta, o bebê não sustenta a própria cabeça, o bebê não se relaciona. E então a gente precisa ajudar o bebê a entender como que funciona o mundo aqui fora, né? E isso tem que ser uma transição lenta, uma adaptação lenta. O bebê não nasce condicionado aos nossos hábitos de adultos, então o bebê não entende que ele tem que mamar a cada 3 horas. Não é assim. O bebê está acostumado dentro da barriga a ter no cordão umbilical a nutrição, né, o suprimento dele, o alimento dele em todo o tempo. Então ele não entende o que é sentir fome e ele não entende como que ele pode resolver esse problema da fome, né? Então é um ambiente muito hostil aqui fora para o bebê, principalmente nesses 3 primeiros meses de vida. Quando ele nasce, ele está programado para satisfazer suas necessidades quando ele quiser, porque era como funcionava dentro da barriga.
E aí a gente faz uma adaptação bem aos poucos durante os 3 primeiros meses de vida do bebê. A gente precisa ter bastante paciência e a gente precisa ter bastante acolhimento com esse bebê, né? Entender que ele tá num ambiente totalmente diferente, totalmente hostil, que ele não entende a dinâmica desse ambiente. E aí a gente dá o primeiro conselho, né? A primeira dica, que nos primeiros 3 meses é muito aconselhável e é muito protetor colocar o bebê para dormir no mesmo quarto dos pais. E aí a gente tem pessoas que utilizam a cama compartilhada e a gente tem pessoas que não, e aí fica a critério de cada um de vocês, mas colocar o bebê para dormir no mesmo quarto dos pais é um fator muito protetor e que ajuda nessa transição para o ambiente extraútero. E aí, na prática, meninas, a Aline, a Amanda, que já estão perguntando sobre a parte prática, sobre o sling, sobre o canguru, o sling ajuda muito nessa transição lenta para o ambiente extraútero, porque o bebê se sente bem próximo da mãe. Então, tudo que a gente puder reproduzir de técnicas para que ele se sinta de novo dentro do útero, né, no ambiente intraútero, vai ajudar o bebê nessa transição. O sling deixa o bebê bem pertinho, bem coladinho do corpo da mãe, e além disso ele entra em contato com sons, com movimentos que lembram o útero, né, que lembram a estada dele dentro do útero. A gente pode usar também alguns sons que remetem o bebê àqueles sons que ele escutava dentro da barriga. Então, barulho de chuveiro ligado, barulho de fonte de água, barulho de secador de cabelo, todos esses sons contínuos que a gente faz, até mesmo o som com a boca que a gente faz shhh, isso remete o bebê ao som que ele escutava dentro do útero, do fluxo sanguíneo passando no cordão umbilical. Então, isso vai trazer um conforto para ele, uma segurança para ele. Além disso, quando o bebê está no sling e grudadinho na gente, a gente coloca o bebê em constante movimento. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente leva o bebê grudadinho com a gente, que é como ele ficava quando ele estava na barriga, né? O bebê estava em constante movimento, por isso que é tão difícil para o bebê ficar ali paradinho no berço. Ele não entende o que ele está fazendo ali, nesse início de vida, nesses 3 primeiros meses. Então, colocar o bebê pertinho, além de deixar ele colado com você, escutando os sons que ele costumava escutar quando estava no útero, deixa ele em constante movimento. O bebê ouve a voz da mãe constantemente e o barulho do coração como era na gravidez, né? Então, o sling ou o canguru é uma excelente técnica na prática de trazer de volta as sensações do ambiente do útero para o bebê nessa adaptação dos 3 primeiros meses. Ana Paula tá perguntando: oi, Carol, meu bebê vai nascer em janeiro, nesse calor dá para usar o sling? Ele não passará calor? Ana, dá sim para usar o sling, inclusive, meninas, quando vocês colocam o bebê coladinho com vocês, obrigada, Águida, também tô com saudade, você até me desconcentrou. Ana, e meninas que estão usando o sling e que estão usando a técnica do canguru, quando a gente coloca o bebê coladinho com a gente, pele a pele com a gente ajuda ele a manter a temperatura do corpo com troca de calor. Então, o nosso calor da nossa pele mantém o bebê aquecido. Então, a gente pode deixar o bebê de fralda ou de body no sling ou no canguru e ele não vai perder temperatura, ele não vai ter prejuízo nenhum com isso, tá? Então, Ana, observa teu bebê. Bebê com calor é um bebê que fica muito irritado. O calor é uma das coisas que mais irrita o bebê. Então, observa teu bebê. Mas dá sim para usar o sling. Procura usar tecido de algodão, que é um tecido que permite respirar bastante, né? É um tecido até de melhor escolha para as nossas roupas no calor, e vai sentindo o teu bebê, vai sentindo como ele fica. Acredito que você não vai ter problema assim, tá? Outro ponto, além do sling, que a gente pode usar é o banho de balde ou banho de ofurô.
Pra gente fazer o banho de balde, eu sempre falo para as mães que eu atendo em casa que a gente não precisa ter um super balde tecnológico e apropriado para isso. Na verdade, o banho de balde, o balde que a gente tem que usar é um balde normal, mas que a gente não use para faxina, né? Então tem que ser um balde do bebê, não pode deixar a moça da faxina usar o balde para limpar o banheiro. Vai ser um balde que a gente vai usar só para dar banho no bebê, tá? E aí esse ambiente mais apertadinho, mais contido, que é o balde, com água morna dentro da água, vai lembrar o bebê de quando ele estava na barriga, mais apertadinho dentro de uma água quentinha, na temperatura do corpo, que vai lembrar o líquido amniótico. Então o banho de balde é uma excelente estratégia para fazer essa adaptação do bebê. Alguns pais ficam inseguros de colocar o bebê no balde logo no comecinho, logo nos primeiros dias. Eu sempre aconselho, então, esperar ficar um pouquinho mais tranquilo para também... porque aí o banho de balde perde a função, é para ser algo gostoso, algo relaxante, e aí a gente fica um pouco inseguro com o bebê tão molinho nos primeiros dias, e aí não fica legal. Então, faz o banho de balde quando tiver segura. A Aline tá perguntando com quantos dias de nascido pode dar o banho de balde. Aline, não tem nenhuma restrição. No dia que nasceu, já pode fazer o banho de balde. Lembrando dos cuidados com a manutenção da temperatura do bebê, que é a água quente entre 36 e 37 graus. Pode usar o termômetro para checar. E se você estiver segura para fazer, para segurar teu bebê ali dentro do balde, desde o primeiro dia de nascido você pode fazer. Não existe nenhuma restrição, tá? Só de novo, é legal que esteja bem segura para que o banho de balde não vire um terror. Então, ao invés de ser algo relaxante, né, para você e para o bebê, vai ficar algo estressante. Então, se não estiver segura, é melhor não fazer e usar as outras práticas que a gente tá falando aqui no vídeo. Mas se estiver tranquilo para fazer, vai em frente. A Ana Carolina tá perguntando se o banho de balde ajuda a melhorar a cólica. Ajuda sim, Ana. Depois eu posto aqui nos comentários o link do ao vivo do mês passado, que a gente falou sobre cólica e sobre as estratégias de como controlar a dor sem remédio do bebê. E aí você vai ver que banho quente, banho de balde é uma das técnicas, mas eu posto pra você, assim que terminar o ao vivo, eu posto pra você nos comentários. A Dani, oi Dani, a Dani tá perguntando se o ofurô é pra banho ou se é pra imersão, se o banho precisa ser rápido. Depende da temperatura do dia, tá? Porque a temperatura do dia que vai dizer quão rápido vai esfriar a água. O bebê não pode ficar muito tempo numa água que não esteja na temperatura adequada, que é entre 36 e 37 graus, porque o bebê vai perder temperatura e o banho vai deixar de ser relaxante e vai ficar ruim para o bebê, não vai ficar confortável. Lembrar que enquanto o bebê estava na barriga, imerso no líquido amniótico, ele estava numa temperatura de 36, 37 graus. Então é essa temperatura que a gente tem que manter na água. Eu acho um pouco difícil fazer o banho de higiene, né, o banho de aspersão dentro do balde, porque eu acho que a gente não tem muito espaço para manipular o bebê e para usar sabonete. Mas não tem nada que diga que o banho de balde precisa ser só imersão, sem sabonete, e o banho de banheira, banho de aspersão. Isso tanto faz. É a questão da segurança mesmo ali naquela situação. Eu acho difícil fazer o banho de higiene do bebê dentro do balde, porque eu acho um espaço muito restrito. Mas, de novo, o tempo que você pode deixar o bebê no balde, você vai controlando pela temperatura da água. A água não pode ficar fria, tá? Porque senão o bebê também não vai gostar. Então, a gente já falou de sling, né, que é deixar o bebê pertinho, coladinho com a gente, para ele sentir movimento constante, ouvir nossa voz constante e sentir a batida do nosso coração. Aliás, eu não lembro se a gente já falou no último ao vivo, mas os tapinhas no bumbum do bebê que a gente dá para acalmar o bebê, acalmam tanto o bebê, porque lembram o bebê do cordão umbilical batendo no bumbum dele no final, do cordão umbilical, do cordão da mãe, do coração da mãe, batendo no bumbum dele no final da gestação, quando ele já tá virado. Então, por isso que tapinhas rítmicos no bumbum acalmam tanto o bebê. Então, a gente já falou de sling, deixar o bebê coladinho, bem pertinho, em movimento constante, ouvindo nossa voz e os sons que ele costumava ouvir quando estava no útero. E a gente já falou de banho de balde.
Outra técnica que não necessariamente está relacionada à esterogestação, mas que acalma muito os bebês é a Chantala. Então, a Chantala é uma técnica de massagem, de relaxamento. Existem cursos de Chantala hoje, porque é uma técnica, né? E precisa ser aplicada da maneira correta, mas todas as mães podem aprender, tá? Bem facinho. E a Chantala é recomendada ser feita já a partir do primeiro mês. E aí não tem nenhuma relação com a criação do ambiente do útero, mas relaxa muito o bebê, mexe em pontos de energia do bebê e deixa o bebê realmente bem calminho. Além de sensibilizar o bebê para o toque, e fica muito mais fácil de você fazer as coisas com o bebê, fazer banho, fazer troca de fralda. Realmente é uma técnica muito, muito boa. A Camila tá perguntando se existe alguma técnica para cólica. Camila, a gente falou de cólica no mês passado. Eu vou postar aqui nos comentários o link do vídeo que a gente falou só sobre cólica, tá? E aí você vai ver técnicas que a gente fala que são não farmacológicas, né? Sem o uso de medicação para controlar a dor do bebê, e também vai entender melhor por que o bebê tem cólica. Eu posto para você nos comentários assim que terminar o ao vivo, tá? Então, falamos de sling, falamos de banho de balde e falamos de Chantala. Outra coisa que ajuda muito o bebê nessa transição, nessa adaptação ao ambiente extrauterino é o aleitamento materno. Mais um ponto para a amamentação. O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, então a gente faz introdução alimentar a partir de 6 meses só, em livre demanda. Livre demanda, o que significa? O bebê pediu, a gente dá o peito, tá? Isso garante nutrição, hidratação do bebê e vínculo. Então, o bebê não vai pro peito só para comer. A gente tem vários posts na nossa página do Facebook que falam sobre isso. O bebê vai pro peito para se sentir aconchegado, para aliviar a dor, para se acalmar, para matar a saudade da mãe. Então, chorou, a gente põe no peito. Aleitamento materno exclusivo, livre demanda até o 6º mês, também é fundamental para a criação de vínculo e adaptação do bebê aqui para o ambiente fora do útero. Então, falamos de sling, banho de ofurô, Chantala e aleitamento materno. Outra coisa que ajuda muito no relaxamento e na recriação do ambiente do útero, aqui fora, depois do nascimento, é usar luz baixa e usar pouco barulho. Então, o bebê estava dentro da barriga, no ambiente escuro e num lugar onde tinha sons tudo abafado, né? Todos os sons abafados. Então, usar um ambiente com pouca luz e pouco barulho durante a noite, lembrando que a gente precisa ensinar para o bebê o que é de dia e o que é de noite. Então, de dia a casa precisa funcionar normalmente e de noite a casa diminui o ritmo, ajudando o bebê a entender o que é uma rotina de sono. Também ajuda, preserva os olhos e os ouvidos do bebê e ajuda nessa transição para o ambiente aqui fora. Outro ponto muito importante que eu falo para todas as mães é muito cuidado com as visitas, porque o bebê é uma esponjinha. O bebê capta toda a energia do ambiente, das pessoas, das visitas e da mãe, tá? Então, a gente proporcionar um ambiente calmo e tranquilo para o bebê também é fundamental para que ele esteja tranquilo e para que vocês consigam curtir tudo isso. Então, na prática, a esterogestação seria os 3 primeiros meses de vida do bebê fora do útero, que é o trimestre que o bebê ainda usa para terminar de se desenvolver, e tudo que a gente puder fazer para deixar o ambiente aqui fora mais parecido com o que estava lá dentro, vai ajudar o bebê numa transição lenta e suave. Sling, banho de ofurô, Chantala, peito, aleitamento materno, um ambiente calmo, e um ambiente com pouca luz, tudo isso vai ajudar o bebê nessa transição. Os principais envolvidos em tudo isso são a mãe e o bebê, tá? Então, isso tem que ser gostoso para a mãe tem que estar muito confortável em aplicar tudo isso que a gente está falando. Se não tiver tranquilo para fazer banho de balde, não tem problema, não é obrigatório. Se não quiser usar sling, não tem problema, não é obrigatório. O fundamental é que seja qual for a sua escolha de prática, que você faça isso porque você quer e não porque estão mandando você fazer, porque isso é fundamental. Lembra que o bebê percebe toda a energia do ambiente.
E aí o bebê e a mãe são fundamentais para uma transição tranquila. Lembrar que a mãe também está passando por uma transição, né? A mãe não era mãe e agora ela é. Então, isso também pode ajudar muito a mãe. A Aline tá perguntando se tudo isso não deixa o bebê mal acostumado. Não, Aline, durante os 3 primeiros meses o bebê ele entende que ele é um pedaço da mãe. Ele não entende ainda que ele é uma unidade, que ele é uma pessoa. Também vou postar para você aqui nos comentários o link que a gente fala do desenvolvimento do bebê mês a mês. E lá você vai ver que até o 3º mês o bebê ainda não entende que ele é uma pessoinha, ele entende que ele é um pedaço da mãe. Então é muito sofrido pro bebê ficar longe da mãe, tá? O bebê, com tudo isso que a gente tá falando, ele se familiariza com a voz, com o colo, com o cheiro da mãe. A mãe vai entendendo quantas horas que o bebê precisa dormir, quando que ele precisa mamar, quantas vezes que ele vai fazer cocô. E aí acontece o que eu sempre falo para as mães, que é o mãe e bebê se conhecendo. Aquele bebê que estava na barriga durante a gravidez não é o mesmo bebê que saiu ali. Aquele bebê que estava na barriga era um bebê idealizado. E agora o bebê que nasceu é um bebê real. Então a gente não conhece esse bebê e aos poucos a gente vai conhecendo. Ana Paula tá perguntando qual o melhor horário para fazer Chantala. Não tem um melhor horário. Você pode ficar à vontade. Normalmente a gente faz num horário que o bebê fica mais tranquilo. Então tem bebê que tá mais tranquilo de manhã, tem bebê que tá mais tranquilo à noite. Você pode usar a Chantala como parte do seu ritual de sono do bebê. Então não tem um horário específico. Você vai criando sua rotina com o seu bebê. E aí, fundamental nisso tudo, além de você, mãe, respeitar o que você realmente quer ou não fazer com o seu bebê, é também a gente respeitar o ritmo do bebê, né? Cada bebê é um bebê, a gente não pode impor as regras para ele, a gente tem que entender e ir bem devagar, né? Toda essa adaptação ao novo mundo que ele vai viver. Cada bebê se desenvolve e se adapta dentro do seu próprio tempo, então a paciência é fundamental, né? Empatia, acolhimento e paciência são fundamentais, tá bom? Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, acho que pararam de entrar aqui os comentários. Se chegar mais dúvida, não tem problema, eu vou respondendo para vocês. Se você gostou desse vídeo, aproveita, compartilha aí no seu feed de notícias com as suas amigas, eu tenho certeza que elas vão gostar. Obrigada pela presença de todo mundo, um beijo e até o próximo ao vivo.